Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Esta é a capa do livro, mas tem outras capas, é claro. A mensagem de hoje é a de número 125. O título é O Senhor mostrará. O Senhor mostrará. E aqui vemos uma passagem do Novo Testamento muito significativa, que é a conversão de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho ao mundo não judeu, aos gentios, os não judeus. Muitos. Fundou igrejas até mesmo em Roma. E nesta conversão, já que Paulo era Saulo, doutor da lei judaica, rabino, e ele condenou o primeiro mártir do cristianismo à morte, Estevão. Ele era muito fiel às leis judaicas e considerava os cristãos, os seguidores do Cristo, uma ameaça, já que Jesus já havia sido crucificado. E começou então a perseguir os cristãos. E decidiu ir a Damasco, prender um cristão chamado Ananias. No caminho para Damasco, Jesus surge para ele, fala com ele, e diante da presença do Mestre, ele reconhece em Jesus o Salvador. O que é bastante interessante é que os homens da sua caravana não viram Jesus, mas ouviram. Paulo viu, e aquela visão o deixou cego 3 dias. Jesus diz a Saulo, que aqui, naquele momento se torna mesmo, não é? A partir da conversão, adota o nome de Paulo, que ele entrasse na cidade, e lá lhe seria dito o que fazer. E Jesus aparece também a Ananias, o que seria preso por, vamos chamá-lo já de Paulo, e diz que para que Ananias fosse buscar Paulo e lhe impusesse as mãos para curá-lo da cegueira. Vamos pegar aqui, e é interessante, eu decidi trazer mesmo a passagem, porque Atos dos Apóstolos, e Jesus em Atos dos Apóstolos a falar, isto não é nada comum. Então, vamos aprender mais um pouquinho. Sempre que Jesus surge, nos convida nos sentimos convidados a aprofundarmos na questão. Então, Ananias diz a Jesus aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que trata da conversão de Paulo. Vamos ver aqui no início. Havia em Damasco um discípulo de nome Ananias, e o Senhor lhe disse em visão. Jesus aparece a Ananias. Ananias tem uma visão de Jesus. E Jesus diz a Ananias, Ananias. E Ananias responde, vede-me aqui, Senhor. E o Senhor disse a ele, levanta-te, vai pela viela chamada direita e procura na casa de Judas pelo nome Saulo de Tarso, pois ele está orando neste momento.
No versículo, ainda no 12, ele diz que lhe impusesse as mãos. Faz parecer como se Jesus mostrasse a ele chegando lá e impondo as mãos para curar Paulo. Ananias, porém, responde a Jesus: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste varão, quantos males fez aos teus santos. Os santos são os cristãos. Aos teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem autoridade dos sumos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Mas se até aquele momento Saulo fizera os cristãos padecerem, a partir daquele momento ele padeceria pelo Cristo. Então, Ananias partiu e lá foi fazer o que Jesus tinha dito para que ele fizesse, impondo as mãos e curando a cegueira de Paulo, ou então já Paulo. Vamos tirar este Novo Testamento daqui. Agora sim, vamos então ao versículo de hoje. Palavras de Jesus, capítulo 9, versículo 16 de Atos dos Apóstolos. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então já sabemos exatamente que é aqui Jesus falando a Ananias sobre Paulo. Ananias estava resistente, não queria ir até Paulo. Mas Jesus diz que ele fosse, porque Paulo seria para ele o vaso escolhido para levar, não é? O Evangelho, que é a palavra de Deus, ao mundo. Muito lindo isso. Bom, vamos ouvir então o comentário de Emmanuel, que nos diz assim: o diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e muito importante, a determinação a Ananias. Jesus, a Ananias, determinou para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé, ao famoso vilão ou algoz, não é? Trazido à fé. E a partir daí, não mais um algoz, não mais um verdugo. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Então, aqui, Jesus poderia ter curado? Poderia, mas ele estimulou a cooperação, a formação do laço fraterno. Isso é extremamente interessante. Por quê? Porque Jesus cegou Paulo para que Ananias o curasse. Porque era importante que eles tivessem esse elo de cooperativismo entre eles. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino Paulo. Ao ex-rabino Paulo, sim. Ele, em troca,
prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração, por ver o quê? Que se transformara ao contato com o Mestre. Não era mais aquele do qual Ananias havia ouvido falar. Emmanuel continua dizendo-nos: acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Então, a vida, vamos chamar de vida, né? A providência divina vai nos revelando o que devemos fazer para revelarmos em nós mesmos e ao mundo o quanto estamos dispostos a sofrer para testemunharmos a nossa fé. E testemunhar a fé definitivamente não se faz com palavras, se faz com ações. E aí lembramos do cooperativismo, dos laços fraternos. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente, há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. E conclui o nosso Emmanuel dizendo-nos: imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério de seu amor infinito. Os trabalhos são inúmeros, um sem número de trabalhos que são oferecidos a todos nós na seara do bem. A cada um de nós será oferecido de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Ao recebermos, seja onde for na sociedade, na família, na vida social, esta oportunidade de estarmos estendendo o bem a partir de nós, que sigamos como Paulo, testemunhando a nossa fé, fazendo o nosso melhor a cada dia. E sem dúvida nenhuma, muitos Ananias chegam até nós para nos ajudar no decorrer de toda a nossa existência. Esta é a ação amorosa, presente da misericórdia de nosso Pai Celestial. Portanto, o Senhor mostrará. Estejamos atentos. Como dizia Jesus, né? Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Auxilia-nos, Senhor, em todos os momentos, e sabemos, Senhor, que auxilias, que estás ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Em especial, ajuda-nos a estarmos sintonizados contigo nos momentos difíceis, desafiadores, dolorosos mesmo, em que somos chamados aos grandes testemunhos de fé na nossa vida. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor, a termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a buscarmos a prece. Ajuda-nos, Senhor,
a dar-nos o nosso melhor aonde quer que estejamos. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor Jesus, os nossos afetos, nos dois planos da vida. Mas, igualmente, Jesus abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que, neste momento, onde quer que se encontrem, Senhor, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, amado Jesus, estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com o nosso Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.